do capítulo 3, só fazendo uma breve recapitulação, a Cris falou sobre o aconselhamento de quem sofre com ansiedade, não é? Então aquela velha ideia do senso comum, o excesso de futuro, então a gente se preocupa muito com aquilo que há de vir e assim por diante. E aconselhar esse tipo de pessoa, não sei se você já teve essa oportunidade, é um desafio, né? Porque tudo que você fala para a pessoa parece que não surte efeito, né? A pessoa fica preocupada, ela está pensando muito. O autor aqui, ele não está falando de uma ansiedade dentro do padrão, ele está falando de uma crise de ansiedade, quando a pessoa está cheia de problema, está atolada em problema, ou também, como ele fala no livro, problemas imaginários, né? Porque a ansiedade traz isso. Não sei se alguém aqui já teve crise de ansiedade, mas você pode achar que tem alguém te perseguindo, você pode achar que você está com alguma doença, você pode pensar que tem alguém falando com você, que as pessoas estão te olhando, inúmeras coisas, irmãos, e você pode se deparar com esse tipo de situação também. No capítulo 2, a Cris falou sobre a depressão, ela destacou a questão da depressão pós-parto, né? Que é seríssimo. Infelizmente, muitas mulheres acabam passando por isso. Tem até uma crise de rejeição em relação à criança, que pode se estender também para o resto da vida. Não somente em relação à mãe, mas também em relação à própria criança que sente isso, que cresce com aquilo ali, né? Sabendo que a mãe a rejeitou e às vezes não sabe separar, não entende o que aconteceu, né? Não entende os fatores psicológicos que estiveram presentes ali naquela gravidez, às vezes uma gravidez que não seja de risco, mas que tenha sido muito sofrida, né? Às vezes a menina engravidou lá, tem dificuldades financeiras, ou engravidou de alguém fora de hora, não queria engravidar daquela pessoa, sabe? Todas essas circunstâncias, e isso gera uma tensão muito grande. As mulheres sabem que o momento da gravidez é um momento muito delicado. Dentro da concepção cristã, é um momento sublime na vida da mulher. Mas, tratando-se de forma biológica, é muito delicado, irmãos. As irmãs sabem disso, né? Acho que todas já passaram por isso. Eu não passei por isso, né? Minha mulher passou. Mas eu acompanhei, eu vi como é que é. Então, como eu disse, são fatores genéticos, fisiológicos, mentais, fica mais irritado e tal. E essas pressões externas acabam criando determinadas circunstâncias que são desfavoráveis para a criança e para a mãe, e o conselheiro vai passar por isso. Às vezes você como conselheiro, você como obreiro, você pode se deparar, um exemplo hipotético para nós, com um casal, né, a mulher está grávida e o casal começa a enfrentar uma crise, entende? E a mulher já está depressiva e tal, por conta desses fatores, ok? A questão da depressão é seríssima, a Cris citou algo importantíssimo. A depressão é o mal do século. A depressão pós-parto, ela geralmente, ela geralmente é passageira, assim, ela pode durar, bem, né, seu marido, ela se estendeu, né? Mas ela geralmente ela é passageira, assim, Em muitos casos é passageira, porque não tem só a depressão. Ela sinta assim, se a gente for entender, ela é um hormônio baixo? Provavelmente, porque existe uma alteração hormonal, né, no corpo da mulher durante a gravidez. Ela está em simbiose ali com outro corpo dentro dela, né? Mas via de regra passa. Como eu falei, não tem só depressão, tem diabetes, por exemplo. A minha esposa teve diabetes. Aí o neném nasceu, depois não teve mais. É gestacional isso, diabetes gestacional. Então, via de regra, a depressão pós-parto não é... Eu não diria que não é comum, mas não é um cenário ideal para acontecer. Às vezes ela acontece muito com circunstâncias que a mulher passa, pressão, assim, umas crises. A maioria das vezes. Às vezes se sente abandonada pelo marido, não assistida. É legal a gente fala sobre depressão. A pessoa está no quarto trancado, mas ela acontece em outros cenários também na gravidez. Outros cenários, com certeza, com certeza. As pessoas que estão em depressão, ela consegue
Uhum. Também assim, a mulher que ela vai no meio, ela até quer, porque às vezes incorporou demais, outra hora vai amamentar o filho, que é um momento que é um período muito dolorido, amamentar uma criança, o primeiro filho. Machuca a mulher também, né? Toda aquela questão da amamentação, não dormir a noite direito, porque... Então aí entra a ajuda do esposo, porque ser compreensível, ela vai depender quase 100% dele, da ajuda dele, se ele apoiar ela. Agora, se ele for uma pessoa ignorante, ó, se vira você aí, o filho é teu, eu vou ter que levantar cedo, os dois têm que sofrer junto, eles só vão amamentar. Mas se ela achar companheirismo nela, ela pode iniciar uma depressão, já ela vai dizer, o pai do filho está tem criança que dá muito trabalho, né? Tem criança que já não dá praticamente trabalho nenhum, né? Não sei na experiência de vocês, na minha, meu menino não dava, graças a Deus, né? Não acordava à noite e tal. Ah, para mulher é muito mais, né? Primeiro filho. Tudo que ela vai fazer, ela está em dúvida, ela não tem certeza de nada do que ela está fazendo. Com certeza, com certeza. Então, como eu falei, é um momento assim delicado, né? Não só por um fator genético, né, fisiológico e tal, mas também mental, espiritual também, é um momento de muita fragilidade. Vamos lá, irmãos. Alimentação, antes de eu entrar nesse tópico, é importante. A alimentação diz muito. Sim, a minha nora só gosta de ver xixi, não está grávida, está com diabetes gestacional e está tomando insulina já. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. A Cris disse, a depressão é o mal do século, né? E o que mais que a gente tem visto além disso? A mudança dos hábitos alimentares. O que o ser humano está pregando hoje? Veganismo, né? Alimentação à base de grãos. Então, assim, a gente vê que a alimentação do ser humano mudou. E isso diz muita coisa. É lógico, a Cris falou uma coisa importantíssima, a depressão não é questão de ser demônio em todos os casos. É lógico, Satanás ele pode influenciar um quadro depressivo, ele pode induzir um ser humano a vivenciar uma depressão. O diabo ele tem essa índole, essa capacidade, né? Mas a gente não pode ser ignorante em dizer que a pessoa que está com depressão está endemoniada, né? Encapetada. Não, é o diabo que está... A gente não pode ser ignorante a esse ponto. Como eu falei, tem casos e casos. E aí entra a questão do discernimento, a gente fazer uma análise, oração. Vocês vão perceber, irmãos, que ao longo do livro, o autor ele sempre cita a questão da oração. Então, você orar junto com aquela pessoa que você vai ajudar, que você vai aconselhar, você orar por ela à parte, para Deus te dar orientação, para o Espírito Santo te guiar, para você saber, falar, poxa, talvez tenha vindo daí a causa, né? E você pode identificar se é realmente uma causa maligna ou se é um fator genético também, como o Matheus falou ali, alteração hormonal, né? Então é interessante. Aquela molecada de hoje em dia que não toma sol, o tomar sol faz muito bem para a saúde física e mental, né? Não sai, não brinca, já cresce num ambiente melancólico, as músicas também, então uma série de fatores, irmãos. Agora, saindo da depressão e entrando na esfera do matrimônio, irmãos, o aconselhamento de casais. Hoje os irmãos estão percebendo que eu estou indo mais rápido por conta do tempo, né? Então hoje é prova, a gente não pode estender até às 10. Mas essa questão do aconselhamento de casal, quem aqui já aconselhou casal? Eu sei, eu sou casado, não é fácil. Né? Não é fácil você ser casado e não é fácil você aconselhar um casal. Né? Os casais eles enfrentam inúmeras crises. E por mais que você enfrente crises no seu casamento, algumas desavenças e brigas, e você identifique que os casais alheios também passam por crises semelhantes, em muitos casos a mesma solução que deu certo para você não significa que vai dar certo para outra pessoa. Agora, um assunto, irmãos, que é importante a gente trazer em pauta aqui, eu vou até tomar uma água para falar disso. Você vai aconselhar um casal, você tem que tomar muito cuidado para não tomar partido, cara. Isso é perigoso. É capaz de você criar um caos maior ainda. Eu sou mulher, eu vou ficar do lado da mulher, porque as mulheres... Ou sou homem, mulher tudo igual, mulher tudo louca. Né? Não tem esse pensamento. Não, a gente não pode tomar partido. A gente tem que estar ali de uma forma isenta. A gente pode ter uma opinião, sim.
Lógico, só que a gente tem que tentar, irmãos, na medida do possível, guardar essa opinião para nós e agir de forma técnica, guiado por um sentido espiritual. E pode acontecer, presta atenção que isso aqui é importante, pode acontecer, você casado está passando por uma crise, por algum problema, e alguém vir te pedir orientação a respeito do mesmo problema que você está passando. Pode acontecer ou não pode? Pode, irmãos. E quer que eu falo mais? Vai acontecer. Vai acontecer. Como acontece de quando você está precisando de um conselho, você ter que dar conselho. Quando você está precisando de um abraço, você ter que abraçar, né? E assim por diante. Vai acontecer, irmãos. Às vezes você está com um problema com a sua esposa, com o seu marido. E vem uma irmã lá do círculo de oração e fala: ô fulano, eu estou com um problema aqui com meu marido. E você fala: caramba, é o mesmo que eu estou com o meu, não estou conseguindo resolver. Vou dar orientação. Irmãos, pode acontecer. O fato de você ter problemas ou crises ou desavenças no seu casamento não te invalida para poder, não te incapacita para que você venha orientar outros casais. Irmãos, eu não sei se os irmãos concordam comigo. Se alguém discordar, por favor, de verdade, fala. Eu acredito que não exista casamento de princesa e rainha, não, irmão. De princesa e príncipe, não. Príncipe encantado, né? Casamento perfeito, né? Sempre vai ter algum problema, alguma desavença. A mulher vai falar de um jeito que você não gosta, o homem vai falar do jeito que você não gosta. Porque a gente é ser humano, irmãos. Se alguém discorda de mim, por favor, se manifesta. Sempre, irmão, sempre. Você vai ter 20, 30, 40 anos de casado. E você vai passar por algum problema. Pode ser, na maioria das vezes é isso que acontece. O quanto mais tempos você vai tendo de casado, vocês vão amadurecendo juntos e tal, aprendendo a evitar problemas e as crises vão diminuindo. Via de regra é isso que acontece. Eu falo pela minha experiência própria. Crises que nós tínhamos no começo a gente não tem mais. Até a intensidade das brigas, o número de brigas, de desavenças diminuem. Isso é normal, irmãos. É normal, principalmente quando você é muito novo. Você casa novo e tal, mal orientado. Então, isso é importante para a gente discutir também. Porque, como eu falei, eu já deparei com situações de o cara está completamente desanimado porque ele achava que o casamento era uma coisa que deveria ser perfeita, né? Porque a gente é crente, não pode ter briga, não pode ter desavença, e ele não queria mais fazer nada na igreja. Porque, não, eu briguei com minha esposa e tal. Desde que você não bata nela, ou ela tenha batido em você, ou você tenha cometido de fato ali algo inaceitável, é normal. Né? Uma desavença, uma briga, talvez, irmãos, talvez até uma alteração de voz. Não acontece? A gente se exalta, da mesma forma que a mulher se exalta, o homem se exalta também. E eu estou tentando achar uma forma delicada de falar uma coisa aqui, eu vou deixar para depois isso que eu ia falar. Mas o casamento é normal. E nós, como conselheiros, irmãos, por que eu digo nós como conselheiros? Eu já disse isso aqui em aula. Todos nós somos conselheiros. O simples fato de sermos cristãos nos traz esse ou benefício para alguns ou ônus para outros, né? Uma carga para uns ou uma bênção para outros, mas o simples fato de sermos cristãos nos traz isso, nos coloca essa incumbência, irmãos. Como eu já disse, o mundo vai olhar para nós e vai ver uma luz, deveria pelo menos ser assim, ok? Até mesmo dentro da igreja, você que se destaca dentro dos trabalhos eclesiásticos e assim por diante, você é tido como um ponto de referência e muitas das vezes a pessoa que está passando por um problema vai procurar você. O Joel é um menino de Deus, ensina na igreja, trabalha na igreja. Estou passando por um problema, vou lá pedir orientação para ele. E isso acontece. Às vezes pode ser até alguém mais velho que você, entende? Da mesma forma no casamento, irmãos. O autor ele vai nos dar algumas orientações e a primeira coisa que ele fala é o quê? Quem criou o casamento, irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus. O casamento é coisa de Deus. Deus uniu o homem e a mulher. Estava muito tranquilo, aí Deus quis arrumar um problema para eles. Brincadeira, irmãos. Então, vai, pode tacar.
Mata e leva o Senhor. Mata e leva. Para matar o homem e seus filhos. Não tem como. Mas se você vai casar de novo, nunca mais. Misericórdia. Nunca mais casa depois. Mas a taxa de divórcio dentro do meio evangélico é praticamente igual a do mundo fora. E a gente tem que se policiar em relação a isso, irmãos. Nós deveríamos ser os últimos a pensar em divórcio. O divórcio é uma coisa muito séria. O pastor Leandro Tarrataca disse uma coisa interessantíssima uma vez, né? O divórcio é como um atropelamento por um caminhão. Ele te arrebenta a família, arrebenta os filhos, arrebenta a esposa, o marido, arrebenta todo mundo. Infelizmente acontece, a gente não pode descartar essa possibilidade. E essa realidade dentro da igreja também. Então muitos casais têm se divorciado, só que nós como igreja, irmãos, a gente tem que buscar uma solução, tem que buscar um amadurecimento dentro desse campo matrimonial. Não precisa me responder as irmãs, ou o Edgar que está casado há 2 anos, não precisam me responder, respondam para si, reflitam. Eu tenho basicamente certeza que a maioria já pensou, poxa, será que eu deveria ter casado? Acho que eu vou separar, acho que eu vou ir para outra... Acontece, irmãos, você está numa crise, e às vezes você está numa crise intensa, está durando semanas, às vezes meses, e a maioria das vezes é orgulho da nossa parte, não é? Às vezes basta um pedido de desculpa, né? Um pedido de perdão para resolver uma crise, engolir um sapo ali, outro aqui. Mas a maioria dos casais passa essa possibilidade na cabeça do homem e da mulher. E eu vou te falar, não é pecado pensar nisso. O pecado é você abraçar essa ideia. É aí que está o problema. Aquela velha máxima, né? Os pássaros podem sobrevoar a sua cabeça, mas montar um ninho nela aí é outra história, né? Então você alimentar aquilo, e muitos casais, olha lá, eu estou fazendo uma discussão aqui, para vocês poderem se imaginar aconselhando, às vezes você vai se encaixar dentro disso tudo que eu estou falando, mas também você pode se imaginar dentro de uma situação de aconselhamento. O cara quer separar da mulher, ou a mulher quer separar do homem, ele começa a bloquear o interesse no cônjuge e buscar um interesse fora. Então ele não quer trair, ele não quer praticar adultério, mas começa a se aproximar de alguém do sexo oposto. É normal, irmãos. Só que é normal no mundo que eu estou falando, tá? É dentro do comportamento humano. Só que é uma coisa que deve ser cortada pela raiz. Deve ser podada pela raiz. O divórcio, as crises no casamento... Desculpa a tosse aí que eu estou terminando de sarar. E quanto mais eu falo, mais dá vontade de tossir. Elas passam por níveis. Então você tem o nível 1, nível 2, e você vai até o nível máximo, que é o nível do divórcio propriamente dito. Então começa com uma briga, um desentendimento, e aí vai passando por níveis. Chega uma hora que a mulher, o homem bloqueia o outro ali, não consegue mais dividir as coisas, conversar, dar um sorriso. Geralmente, via de regra, nesse nível, já acabou a intimidade do casal, que já é algo terrível, né? Eu digo, sendo mais explícito, a relação sexual, né? Perdeu-se muitas das vezes o interesse, seja mesmo de forma física ou interesse na pessoa mesmo. Porque eu já conheci pessoas que eram casadas com mulheres muito bonitas, ou também lá na igreja, dentro do grupo, mulheres que eram casadas com homens muito bem afeiçoados, só que não tinha mais interesse, porque por conta da crise, por conta, sabe, não suportava mais a pessoa. Então, muitas das vezes a aparência não conta nada, né? É lógico, muitas das vezes. Só que muitas crises podem ser evitadas com um bom banho, irmãos. Com uma boa arrumação física, né? Vamos falar dessa forma, né? Eu sempre conversava isso com alguns amigos. O cara casa, a mulher casa, muitos param de se cuidar. O cara engorda. Vou até fazer aqui, né? O cara está sentado no púlpito lá, tem 30 anos de casado, está lá com as pernas arreganhadas, a gravata lá no chão, né? Aquela barriga cansada, não consegue nem subir a escada direito do púlpito, né? Aí, não sei se os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer.
Por que a pessoa para de se cuidar? Por que parar de treinar? Eu não treino, eu não faço academia para chamar a atenção da mulherada na rua. Primeiro que é saúde. Segundo é a preservação do nosso casamento, né? Da mesma forma a mulher tem que se cuidar, né? Tem que andar limpo e tal. É lógico, na medida do possível. O que acontece, irmãos? Às vezes nem todos os casais, os dois trabalham fora. Mas via de regra, está o homem lá no trabalho e a mulher que o diabo colocou no caminho dele vai estar sempre cheirosa, na verdade. Vai estar sempre arrumada. Aí ele chega em casa, como dizia um amigo meu, né? Está lá a esposa na beira do fogão com a camisa do vereador. Não é isso? Com a camisa da seleção brasileira. Não é não? É lógico, o homem tem que ter maturidade. Irmãos, eu não estou falando de justificativa para o adultério. É injustificável, não estou falando disso, tá, irmãos? Não me entendam mal. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas crises podem ser evitadas com determinadas atitudes. Tá bom? Eu não estou falando, a mulher não se arruma, então tem que trair mesmo, ou o homem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que coisas podem ser evitadas e devem ser evitadas. Não é? O cara não escova mais o dente. Ou sei lá, irmãos, inúmeras coisas que podem acontecer e você pode se deparar com isso e você tem que ter maturidade para entender o que está acontecendo, o que está gerando aquela crise. Às vezes você está aconselhando um casal, né? Você está dentro ali do ambiente de aconselhamento, aí você percebe que a mulher, ela não se cuida, não penteia o cabelo, não escova o dente, sei lá, pode acontecer alguma coisa. E é interessante que haja essa observação, essa visão. Outra coisa também, isso aconteceu lá no meu trabalho, eu estava conversando com, não é nem no trabalho que eu estou hoje, no trabalho anterior, eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava me falando, ele falou, cara, a minha esposa, ela não tem mais vontade de ficar comigo, né? Não tem mais vontade de ter intimidade comigo. Aí ele começou a contar, que eles começaram a tentar entender o porquê que ela se culpava por conta disso. Era hormônio, irmãos. Aí ela fez um tratamento médico lá e tal, o hormônio voltou ao normal, ela voltou a ter vontade de ficar com ele. Pode acontecer com o homem também. Um homem que não treina, que se alimenta mal, que dorme mal, a testosterona faz o quê, Edgar? Vai lá embaixo. Homem sem testosterona não tem virilidade, irmãos. Homem sem testosterona fica castrado, é verdade. Não tem mais disposição, né, sendo mais explícito, não tem mais disposição sexual. Tanto é que aquela famosa bomba, né, anabolizante que os caras aplicam de testosterona, deixa o cara maluco, né? É verdade, porque a testosterona fica muito alta. Então, olha só, é uma questão hormonal. Então pode acontecer tanto para o lado do homem quanto para o lado da mulher. Então, você como conselheiro, é interessante que você saiba identificar isso. Ok, poxa, aquele casal não está se relacionando mais. Muitas crises começam nesse ambiente. Então vamos tentar entender o porquê. Aconteceu com uma familiar meu, da minha casa, né? Que o médico passou um tratamento para ela de remédio. Tratamento para controlar a ansiedade. E nisso, ela ficou 3 meses, né? Não tinha vontade. E o marido falou, o que está acontecendo? Já estava querendo de conversa. Aí falou assim, não, eu vou ver o que está acontecendo. Né? Ele passou no médico, falou pro médico, doutor, eu sou casado, esse tratamento que o senhor está fazendo para mim está, eu não tenho vontade mais para o meu marido. Aí ele falou assim, nossa, você é casado? Desculpa, eu não sabia. Esse remédio aqui, ele inibe. Mas acaba o libido, né? Remédio por causa do problema. Mas é verdade, muitos remédios fazem isso. Porque praticamente todo remédio tem efeito colateral. Eu estava tomando remédio semana passada que me deixou cheio de espinha aqui, ó. Até parei, falei, não vou tomar mais não. Mas todo remédio tem um efeito, né? No caso, tem muitos remédios que mexem com isso também. Mas principalmente no homem, né? Má alimentação, má qualidade de sono, falta de exercício físico. Nós que somos crentes não temos problemas com tabagismo e alcoolismo, né? Mas muito crente come mal, dorme mal, trabalha bastante e não se exercita. Testosterona vai lá embaixo. Então a gente tem que tomar cuidado, ter esses cuidados, irmãos. Como eu falei, nenhuma crise justifica o adultério. Lógico que não. O homem que adultera é um homem que não é maduro, irmãos.
Um homem que chega a uma certa idade e quer ficar com todo tipo de mulher que vê pela frente, é um homem que não entendeu o que é ser homem, irmãos. Essa aqui é a mais pura realidade. Não tem maturidade de controlar os próprios impulsos. Se você é dominado pelos próprios impulsos, você é um perdedor. Se você não consegue controlar o que você coloca diante dos seus olhos, vamos entrar numa seara aqui, antes da gente passar para o capítulo 4, bem rapidinho. Sou viciado em pornografia. Irmãos, você deixa com que os seus impulsos te controlem. Tem um livro que se chama Libido Dominandi. Ele fala da sexualização da nossa era e que os homens, ele fala da parte das mulheres também, mas os homens hoje são meninos. Porque o libido é quem controla os impulsos masculinos. O cara tem 50, 55 anos e olha para as menininhas na rua, não consegue ficar e tem que falar, né? Age como um menino, como um garoto. E às vezes você, como conselheiro, pode se deparar com um cara assim. Você entende, você vai, poxa, esse cara não sabe se controlar. Você tem que aconselhar um casal que está passando por uma questão de adultério e assim por diante. Irmãos, só para fechar essa parte, divórcio é uma palavra que não deve ser pronunciada no ambiente de aconselhamento. Ok? Eu não estou falando que o divórcio é inadmissível em todas as ocasiões, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que no ambiente de aconselhamento, via de regra, não deve ser pronunciado. Sempre é necessário que os aconselhandos entendam que há uma solução em Cristo. Essa é a mais pura verdade. Irmã Neiva? Eu acho que no casamento tem um que ele é muito machista. Ele está broxando a palavra, né? Mas ele não se assume. Ele acha que não, o problema é dela, ele pensa só nele, ele não pensa na esposa. A gente teve um caso de um casal, ele muito jovem, 37 anos, só que tinha diabetes, e ele já não... diabetes é fogo. 29 anos, super nova. E entrou naquela briga, e aí? Naquele desconforto no casal. Aí o que foi aconselhado para ele? Até convencer de procurar um urologista, fazer uns exames, para saber de tudo. Que para muito homem isso daí é um descrédito, né? Sim, só que aí a gente vai chegando, até chegar, ele compreendeu, ele procurou o urologista, passou, ele falou assim, passa esses exames, passa no cardiologista, e aí com todo vergonha, ele falou, não, eu sou casada, minha esposa é nova, tudo, eu também estou preocupado, mas estava sem coragem de procurar. E aí o médico de todos os exames falou assim, olha, cada 15 dias você pode tomar Viagra. Cada 15 dias você pode tomar um Viagra, porque ele tem diabetes. E resolveu toda a questão do casamento. Agora, eu acho que o que está faltando no casal hoje é diálogo. Sim, sim. Porque se torna uma carne só, né? O marido da mulher. Então, assim, falta diálogo. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, está faltando isso mesmo. Então, hoje, quando entra logo essa opção, vamos divorciar. E aí esquece dos filhos, que quem vai acabar pagando é o filho, filhos, né? Porque minha mãe e meu pai divorciou, eu já estava com meus filhos, eu fiquei triste. Você imagina uma criança, né? Saber que meu pai e minha mãe divorciou, então assim, traz todo o sofrimento para a vida da criança, aí a criança começa com um problema na escola, depois ela começa a ficar outras coisas pior, né? E assim, muitas vezes, um diálogo. Com certeza. Vamos olhar olho no olho, o que a gente pode fazer? Vamos jantar fora, a gente está conversando, vamos fazer assim. Então, assim, falta diálogo, falta, sabe, um casal. Ou, foi sutil, é a mulher é tão fácil de ser conversada, que se o homem chega com uma flor no meu pensar, eu te amo, pronto. Já fica boba, né? A mulher é chata, mas ela não é fácil de ser conquistada, né? Então, eu acho que falta, a gente discutia muito isso em São Paulo, no encontro de casais. Então, falta diálogo, falta assim, hoje o povo anda muito estressado. Não, é verdade. Ninguém consegue ouvir ninguém. Mas no casal, no afeto familiar, há essa necessidade de sentar na mesa. Eu preciso saber como foi a vida do meu esposo, da minha vida, como foi o dia do meu Com certeza, com há certeza. essa necessidade. Então, acho que hoje você está vivendo essa bagunça. E assim, esse meu pensamento eu faço para os meus filhos, que há essa necessidade na vida deles, entre as esposas, os filhos. Eu faço. A minha filha é chateada com o marido dela, porque ele trabalha fora, mas ela é super estressada.
ela leva para a escola, leva para futebol, leva para natação, leva para isso. E ele só trabalha e faz a parte dele. Gente, um homem chegar a volta, você vai continuar homem. É uma questão de compreensão com a esposa. E todo marido faz os ciclos para fazer de casa, o casamento dele fica até melhor, entre ele e a esposa. Então, assim, ele chega e quer exigir, que é uma casa limpa, mas ele não vai fazer nada. E quando fala que é para ele pagar alguém, ele também acha que você não trabalha fora, tem que fazer você. Então, se eu vejo que o casamento dela, a gente vai conversando, para ver se ela vai pedir, os filhos são pequenos, o menino tem 8, o menino tem 9, para coisa para ver. A gente está sempre conversando, para ver se eu tenho a mesa, alguma pessoa para você, vai na sua casa, para ela. Então, olha para o casamento dela, um casamento que faz isso, porque ele é ignorante. A falta do diálogo realmente é destrutiva, né? Para muitos matrimônios. Irmãos, vamos aqui para o capítulo 4 agora, saindo do matrimônio, né? Do diálogo com o cônjuge, e entrando agora para o aconselhamento na educação dos filhos. Da mesma forma que não é fácil ser casado, não é fácil ser pai ou mãe. Como eu falei na aula passada, ninguém aqui fez curso de pai, curso de mãe. Você aprende errando muitas das vezes. E esses erros causam cicatrizes. Só que aí isso não é o fim, tá, irmãos? É lógico que isso não é o fim. Eu sou da seguinte opinião, tá? Eu penso da seguinte forma. Alguém que tenha capacidade para aconselhar a respeito de educação de filhos é quem já educou seus filhos. Né? Porque muitos não sabem como educar as crianças. Principalmente no nosso século, irmãos, que é cheio de cacareco na educação, né? Cheio de não pode, cheio disso, cheio daquilo, cheio de coisas extremamente complexas que acabam deixando a educação completamente ineficiente. Diálogo quando não era para ter diálogo, falta de dureza, muitas coisas, irmãos, muitos aspectos. Mas muitos casamentos, olha lá, estou voltando no capítulo 3, podem entrar em crise por conta dos filhos, da falta de habilidade ou de preparo em lidar com os filhos. Muitas das vezes, marido e mulher acabam brigando por causa dos filhos, por causa da criação dos filhos. Porque um quer educar de um jeito, outro quer educar de outro jeito. Porque na casa do meu pai era assim, porque na casa da minha mãe era assim, irmãos. Agora é o homem e a mulher. É os dois, eles que têm que ver o que vão fazer. E assim por diante. Mas quando se trata de educação de filhos, o autor ele vai falar e vai dar a principal orientação. O manual, irmãos, é a palavra de Deus. Então, por onde a gente deve começar tanto o aconselhamento quanto a educação dos nossos filhos? Pela palavra, irmãos. Então, você sentou lá com a pessoa, com aquela família. Muitas das vezes você está ali com aquele casal, a criança não para quieto, né? Ou até a criança para ali para ouvir também, já que a gente está falando de aconselhamento. E você identifica, às vezes, uma falta de tato na vida dos pais com os filhos. Ou não ouve, ou quer agir como se fosse uma criança também. Sabe aquela noção que hoje em dia tem a mãe é amiguinha da filha, ou sei lá, o pai é amiguinho do filho? Não existe isso, irmãos. No sentido bíblico não existe isso. Amizade entre pais e filhos tem limite. O que prevalece é o poder pátrio, né? O pai é pai e mãe é mãe. No final das contas, não é amiguinho de escola. E nós, como conselheiros, principalmente pelo fato daquilo que eu falei, é importante que você tenha experiência nesse campo. Eu li 1000 livros sobre como educar filhos, mas eu nunca tive filho. Você ter a experiência de ter uma criança crescendo dentro da sua casa é algo que nenhum livro consegue descrever de maneira 100% clara, irmãos. Porque a criança passa por fases, cada criança é uma criança, cada criança reage de um jeito, a forma como você interage com aquela criança também diz muito, e assim por diante. Então, como eu falei, lógico, a teoria é importantíssima, a técnica é importantíssima, mas a experiência também diz muito. Você vai se deparar com pais e mães extremamente protetores, pais e mães omissos, pais e mães que não conseguem enxergar que um filho, muitas das vezes, é um capeta, irmãos. Não é verdade isso?
Tá o filho encapetado, desculpa até o termo que eu estou usando, fala mal, puxa a saia das irmãs da igreja, passa a mão nas meninas na escola. A mãe, o pai não consegue enxergar que o filho está assim. Aí não corrige, aí não entra num tratamento específico porque não admite o erro. Irmãos, isso acontece demais. E olha, você pode ter certeza que uma criança que tem pais que não enxergam que ela tem problemas, é uma criança que vai crescer manca. Não é manca fisicamente não, tá, irmãos? É manca com a educação capenga. Porque não teve um pai, não teve uma mãe que corrigisse, que enxergasse o problema. O filho mentiu, não, tudo bem, assim mesmo, que mentiu, irmãos. Não pode deixar, falou palavrão, sei lá, roubou. Tem pai que descobre que o filho roubou, sei lá, furtou alguma coisa e deixa por isso aí mesmo. Pegou um dinheiro que não deveria. Irmãos, é inadmissível esse tipo de circunstância no lar do cristão. Eu não estou falando aqui, é o que eu sempre digo, a gente não pode andar pelos extremos. Pega seu filho, arrebenta com ele, não é isso que eu estou falando não, tá, irmãos? Estou falando que a gente tem que ter sabedoria. Principalmente na questão do aconselhamento. Primeiro, porque a criança ali não é meu filho. Como eu tenho uma certa experiência, os irmãos têm uma certa experiência com crianças, vocês vão aconselhar baseado naquela educação que você praticou. Só que você não pode perder isso de vista, aquela criança não é seu filho. É uma realidade que não é a sua realidade. Então não é simplesmente chegar, falta de surra, tá, irmão? Vai lá, arrebenta a criança. Ou não, você tem que conversar. Não é simplesmente isso, irmãos. Primeiro, você tem que entender o problema. Você tem que estar ciente de onde está começando. O problema começa nos pais. O problema começa na família. É uma criança que está sofrendo abuso, seja abuso emocional por parte dos pais, às vezes. É que essa questão de abuso emocional também é meio complicada, né? Porque hoje em dia você corrigir seu filho, muitas das vezes pode ser encarado como abuso emocional, né? Na era que nós vivemos. Ou abuso físico mesmo, né? Sexualmente, seja lá o que for. Então, é importante que você saiba identificar isso. Há crianças que crescem em lares disfuncionais ou problemáticos que acabam assumindo certas características. E o papel do conselheiro é identificar isso. Irmãos, todos nós, independentemente se você cresceu na Alice do País das Maravilhas ou se você cresceu num lar completamente destruído, você tem sequelas na sua vida, você passou por traumas, você passou por dificuldades. E o papel do conselheiro é identificar o problema. O conselheiro, irmãos, ele é igual um médico. Você vai ter que descobrir onde está doendo. Você vai ter que tentar entender qual é o tipo de dor, o grau da dor, quais são os problemas. E aí depois você vai tentar administrar um remédio. Então, falando aqui da educação de filhos, eu vejo que é uma coisa que a igreja evangélica ela acaba falhando muito. São poucos cursos, são poucas orientações que nós temos a respeito disso. Tem até bastante literatura sobre educação de filhos, mas a prática mesmo, a igreja fazer um simpósio, um intensivo ali, sobre educação de criança não tem. Você tem lá o culto das crianças, o trabalho das crianças, a escola de férias, mas você pegar os pais e falar, não, vamos educar, vamos mostrar como é que tem que começar e tal. Não tem, irmãos. E se tem, é pouco. Eu particularmente desconheço. Então é um trabalho que deveria ter, que deveria ser bem mais valorizado, porque a educação das crianças é menosprezada, mas é importantíssima. Ok? Vamos para o último capítulo, meus irmãos. Aconselhando quem está no luto. Então a gente já falou, a Cris falou da depressão, da ansiedade, tá? Então são cenários de aconselhamento. Eu falei de casais, então casais que podem estar em crise ou casais que são novos, né? Acabaram de casar, também é necessário que o novo casal passe por aconselhamento. O novo casal precisa de aconselhamento, mas está tudo bem, precisa de aconselhamento, é novo casal. Falamos dos filhos, e agora o último cenário de aconselhamento é o luto, irmãos. Irmãos, talvez de todos esses cenários seja o mais complicado, porque o luto mexe com a gente. Eu não sei quem de vocês já perdeu alguém que amava muito. É uma perda significativa, irmãos. É como se você estivesse perdendo um pedaço de você. Seja você que perdeu seu pai, sua mãe, talvez irmão, seja lá o que for, alguém que você amava muito.
Talvez até um amigo que você teve, que morreu. Eu tive um amigo que morreu, que até hoje, quando eu penso nele, eu fico triste. E, inclusive, o nome do meu filho, eu dei esse nome por conta dele. E o processo de luto tem que ser compreendido por nós. O autor ele vai falar de 2 tipos de luto, né? Aquele luto patológico, que é aquele negócio que não passa, que deixa a pessoa depressiva, ela não consegue se conter, não consegue se controlar, e aquele luto natural, que é um luto que vai durar mais ou menos durante 1 ano, irmãos. O conselheiro precisa respeitar, irmãos, presta atenção aqui. Por favor, não chegue em alguém que acabou de perder um ente querido e fala para ele, para de ser bobo, você é crente, você vai encontrar com ele lá no céu. Não fala isso, irmãos, pelo amor de Deus. É verdade? É verdade. Sei lá, meu pai morreu, meu irmão, sei lá, é crente, está salvo em Cristo. Tudo bem, eu sei que eu vou encontrar lá no céu, mas eu vou ficar de luto também, irmãos. Então, respeite esse momento. E muitas das vezes, ser conselheiro nesse período de luto é ficar calado. Você deixar a pessoa chorar, você deixar a pessoa gritar. Alguém já viu esse tipo de situação? A pessoa que está enlutada querer gritar. Acontece, irmãos. Principalmente a pessoa que perdeu alguém, que sente que ficou com uma dívida com aquela pessoa. Putz, briguei com ela morreu. Né? Maltratei, xinguei, morreu, saiu de casa e morreu, não acontece isso? Essa pessoa vai ficar num processo de luto muito mais dolorido, muito mais complexo do que um luto comum, irmãos. E é o que eu falei, é um caso, um cenário de aconselhamento extremamente complexo, onde nós precisamos tomar todo cuidado para não piorar. É o que eu falei, muitas das vezes, quando você vai se deparar com esse tipo de pessoa, é interessante que você fique quieto. Ouça o que a pessoa tem a dizer. Às vezes ela não tem nada para dizer, ela só quer chorar. Se for o caso, tem pessoa que gosta de abraço, né? Abraça a pessoa e tal. Lógico, dentro da ética, né? Vai lá o Mateusão, a irmãzinha acabou de perder o marido. Vem cá, eu te abraço. Não é assim também, né? Tudo dentro da ética, né, irmãos? Mas é importante que haja essa visão. E na igreja, o tempo todo a gente passa por isso, irmãos. É o irmão que faleceu ou o irmão que perdeu alguém. Ok? Então, é importante que a gente faça isso. Faça visitas periódicas na casa dessas pessoas. Às vezes você convidar ela. Naqueles primeiros dias, é bom que não convidar para nada. Deixa chorar lá. Se for possível, vai lá, faz uma visita, mostra que ela não está sozinha. Mas depois, passa uns dias, chama para fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos em casa, vamos comer alguma coisa. Vamos assistir um filme, vamos orar, sei lá, chama para fazer alguma coisa. Esquecer aquela pessoa que a gente ama, a gente nunca vai esquecer. Não é verdade? Quem aqui já perdeu um ente querido, irmãos? Eu perdi minha avó e meu sogro no mesmo dia. Nossa, Deus do céu. Foi o pior dia da nossa vida. Perda terrível, né, irmã? Ainda mais quando é uma pessoa, 2 pessoas no mesmo dia, né? É só o tempo, né? Só o tempo. Não tem nada que a gente fale que vai falar, não, agora eu estou aliviado. Não, é só o tempo. E talvez pro resto da vida você vai carregar essa dor. Não é verdade? Uma coisa certa aqui agora, que quando você perde alguém que você fez tudo para aquela pessoa, sua mente tem paz. Então não fica aquele remorso. Sim. Não fica aquele remorso, porque o remorso vai se fazendo dor. É que eu estou falando, das pessoas que eu perdi, eu fazia tudo que estava em vida. Então, eles partiram a bem por isso. Por isso que é importante a gente não ficar com dívidas, né, com as pessoas, né? Muitas vidas que foi um tempo muito pequeno, eu não vou pegar todo mundo sobrevive, né? A consciência é uma verdade. Sim, com certeza, com certeza. Isso daí é um ponto importantíssimo também para a gente tocar dentro de um... Talvez se você for ministrar num velório, né? Olha, essa pessoa que está aqui, ela não... Lógico, você tem que analisar o cenário para ver se é viável falar isso. Essa pessoa que está aqui, ela não sabe que está recebendo flores. Ela não sabe que vocês estão chorando. Mas as pessoas que estão aqui sabem. Então, pega esse exemplo e começa a tratar melhor a sua mãe, seu pai. Né? A gente pode trazer essas reflexões dentro de um ambiente de luto ali, num velório, não é? Que está acontecendo.
É importantíssimo, irmãos, a gente aprender a tratar. E você pode ser chamado para pregar num velório. Eu já falei isso, repito. Às vezes você é o único crente ali, irmãos. Então esteja preparado, analise o cenário, vê se é família de crente, o porquê que a pessoa morreu, se foi suicídio, se foi morte natural, se foi uma doença, se era uma pessoa crente ou não crente, entendeu? Pense nesses cenários para você não falar abobrinha na hora que você abrir sua boca e não piorar o luto das pessoas. Né? Imagina, tá lá o defunto, você fala, ó, ele foi pro inferno, mas vocês podem ir pro céu. Meu Deus, irmãos, a gente ri. Mas eu pergunto para vocês, será que nunca aconteceu isso? Claro que já aconteceu. Pode ter certeza, irmãos. E acontece.